Mais uma vez aqui reunidos para rezarmos o Tríduo em preparação à festa de Dom Bosco, que já é amanhã. Então aqui hoje o nosso último dia de oração, pedindo a intercessão de Dom Bosco junto de Deus para que nós possamos receber muitas graças que colaborem com a nossa salvação, com a nossa santificação. Então vou dar início aqui à oração do Tríduo. Assim, quem já chegar já pode ir rezando, aqueles que forem assistir depois também já começam assistindo em clima de oração, já começam a se preparar e entrar na sintonia da festa de Dom Bosco a partir pela oração. Então já vou começar aqui rezando a oração do Tríduo. Mais uma vez temos a graça de ter conosco a relíquia de um pedacinho da carne de São João Bosco entre nós, então é a presença do santo aqui conosco, para que nós possamos rezar este último dia do Tríduo. Então comecemos. Necessitando de especial auxílio, com grande confiança, recorro a vós, ó São João Bosco. Preciso não só de graças espirituais, mas também de graças temporais e principalmente vós que tivestes tanta devoção a Jesus sacramentado e a Maria Auxiliadora, e que tanto vos compadecestes das desventuras humanas, alcançai-me de Jesus e de sua celeste Mãe a graça que vos peço, e mais, resignação inteira à vontade de Deus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje eu quero partilhar um pouco com aqueles que entrarem agora ao vivo e deixar essa live salva para todos aqueles que no de amanhã, na grande festa de Dom Bosco, quiserem se aprofundar um pouco naquilo que é a espiritualidade dele e também entender o papel que ele tem na minha vida. Por que eu falo tanto de Dom Bosco? Por que essa é uma devoção que eu carrego aqui no peito, junto de mim? Porque eu sempre tento, fazer as coisas divulgando e que outras pessoas o conheçam e o amem. Então, o intuito da live de hoje é encerrar esses 3 dias de preparação, de amigos queridos, que tiveram aqui apaixonados por Dom Bosco, falando e também ouvindo, como a Inês, que participou do Tríduo todo aqui conosco, que é essa salesiana cooperadora. Então, que alegria a gente poder passar 3 dias refletindo, pensando, contemplando a ação de Deus que faz Dom Bosco ser esse grande homem. Eu falei no presente porque ele morreu em 1888, mas ele continua muito atuante em tantas vidas, e a minha é só mais uma das milhares, dos milhões de vidas que Dom Bosco continua sendo um instrumento da graça de Deus, um instrumento muito eficaz da graça de Deus. Então hoje eu quero, de início, partilhar com vocês a história da minha devoção a Dom Bosco, partilhar um pouco daquilo que ele é na minha história, na minha busca por santidade, na minha formação, e no meio de tudo isso eu vou colocar alguns elementos da espiritualidade dele e vou dar também alguns testemunhos da intercessão dele na minha vida. Então, boa noite para todo mundo que está aí. Hoje, como eu não tenho convidados para falar, eu fico mais à vontade de interagir com vocês. Então, sua bênção, Frei Ribamar, boa noite, Carolzeira. Já dei oi para Inês, para Rosebel e assim para todo mundo que for entrando, já fica aquele boa noite. E o que eu queria partilhar então hoje é o seguinte: todo mundo fala, a minha devoção a Dom Bosco começou quando? Eu não sei dizer quando, no meu caso. Eu não tenho uma memória, como o Padre Rafa testemunhou ontem, que a devoção dele começou a partir do momento que eu falei, poxa, Rafa, o santo do jovem dá alegria, pensa com carinho. E ele foi atrás e se apaixonou.
Então, eu não tive um momento assim que eu pense, tal dia aconteceu tal coisa e isso me fez me despertar para Dom Bosco. Então, eu cresci numa paróquia salesiana, sei lá, desde os meus 5, 6 anos de idade, já frequentando um ambiente salesiano, e Dom Bosco fazia parte, a casa é dele, né? Então, eu não tive um momento de, Dom Bosco, que incrível, que sensacional. Eu sempre me sentia atraída e achava simpático aquele santo, né, sorridente, que tinha sempre presente na sacristia, na sala de catequese, o santo que tem uma imagem que parece uma criança arteira, né, que está olhando assim, ó, meio sorridente. Então eu achava simpático tudo isso. E eu gostava de estar nesse ambiente, mas era só isso até então. Eu fui uma criança, uma pré-adolescente que sempre teve um desejo de amizade com Deus. Então, nunca, como o Padre Rafa e o Guilherme falaram, né, eu também nunca fui vida louca e sempre tive essa abertura, essa sede de Deus no meu coração manifestada. Só que eu também tinha o mesmo drama que o Rafa, só que o meu se manifestou um pouco antes, que era, caramba, esse negócio de santidade é meio esquisito, né? Meu Deus do céu, será que para ser santo eu tenho que sofrer, eu tenho que ser triste, eu não vou mais poder brincar, correr, praticar esporte? Eu tinha meio que esse pesar no fundo do meu coração. E esse meu desejo de santidade, conhecer os santos, é antigo a ponto de, quando eu era, sei lá, pré-adolescente, eu comecei a recolher frases de santos. Então eu ia colocando no Word, ouvi uma frase de santo, não sei o quê, ia pondo num documento, sei lá, de 40 páginas, ainda é o que eu uso de base para a frase de santo. E eu também fazia coleção, sabe, santinho de papel? Tipo esses assim, né, de Dom Bosco. Naquela época, né, muito menos comunicação, viagens e tudo. Então, quem viajava trazia para mim santinhos, trazia coisas referentes aos santos. E aquilo alimentava muito o meu coração, então, com relação ao desejo do céu. Então, era sempre tendo santinhos em mãos e buscando conhecer a história dos santos, os lugares onde viveram. E, por outro lado, recolhendo as frases e refletindo tudo aquilo, né? Tentando fecundar meu coração com a vida de santidade de outras pessoas. E eu lembro que nessa época eu li uma frase de Santa Teresinha e que me escandalizou demais e me inquietou ao mesmo tempo, porque ela dizia o seguinte: um dia sem sofrimento é um dia perdido. Falei, mas que mulher maluca, né? Da onde que um dia que a gente não sofre, a gente perdeu o dia? De modo algum. O dia que eu não sofro é um dia feliz. É isso que eu pensava, né? Não entendia nada da espiritualidade de Teresinha ou de uma espiritualidade católica mais profunda. Eu falava, mas que negócio, agora eu vou ter que gostar de sofrer? Credo, gente, isso aí, nossa, não entrava direito em mim. E daí, na mesma época, eu peguei aqui o meu arquivo de frases de santos para eu ler exatamente a frase de Dom Bosco, que me motivou muito na minha busca por santidade, na minha pré-adolescência e adolescência. Que eu falei, opa, esse negócio pode ser para mim também. Foi o seguinte, lembro então que eu tinha o trauma, né, da frase do dia de sofrimento, um dia sem sofrimento ser um dia perdido. E daí eu li Dom Bosco que dizia, podem pular, correr, brincar à vontade, só não podem fazer coisas que desagradem a Deus. Pecado não vale. Eu falei, epa, parece que nós estamos achando um santo de devoção aqui, parece que estou encontrando um caminho de santidade, porque era exatamente isso. Na minha pré-adolescência, infância e adolescência, eu era uma pessoa muito ativa nas brincadeiras, e até daí que eu e o Padre Rafa a gente ficou bem próximo, né? A gente morava no condomínio, estava sempre na quadra jogando bola, estava sempre andando de bicicleta, andando de patins na rua. Durante um tempo eu treinei basquete, durante outro tempo eu treinei futebol. Quando não tinha nada para fazer, subia em muro, ficava no telhado olhando para cima. Então assim, eu era uma criança muito ativa. E ter a santidade como uma coisa que visava o sofrimento para ir manifestar amor a Deus era muito violento e escandalizador para mim, escandalizante. Agora, quando eu vi que um santo sorridente falou que eu podia fazer de tudo, eu podia correr, pular, brincar à vontade, eu só não poderia fazer coisas que desagradassem a Deus. Uai, mas coisa que desagrada a Deus eu também não queria fazer.
Não precisava dizer se eu podia ou não podia, eu não queria. Só o que eu tinha que fugir era do pecado, todo o resto estava valendo. Então, essa visão positiva da santidade, de uma santidade que acolhe, que abrange no completo, eu falei, opa, parece que temos um santo a ser seguido por aqui. E a partir disso, então, eu fui buscando mais estar próxima a Dom Bosco. Nós temos a graça, né, porque tem várias pessoas daqui que são também, de sermos de uma paróquia salesiana. E naquela época a nossa paróquia tinha uma biblioteca que estava disponível para os paroquianos. Então eu fui na biblioteca paroquial, peguei um livro, Dom Bosco, uma biografia nova do autor Terésio Bosco, que é o livro que o padre Rafa citou ontem, e falei, acho que eu preciso saber mais de Dom Bosco, vou começar a ler nesse livro aqui. Mas era um livro muito grande, tem umas 500 páginas, imagino, por aí. Sei lá, 400 com certeza. E eu nunca gostei de ler, e eu não gosto até hoje. Para mim é muito sacrifício ter que parar para ler. Só que daí eu falei, eu quero conhecer esse santo, eu vou pelo menos tentar começar a ler esse livro, né? E eu sempre digo que esse foi o primeiro milagre de Dom Bosco na minha vida. Porque na medida que eu comecei a ler o livro, cada história, o modo como ela ali é narrada, eu fui me apaixonando mais por Dom Bosco, me apaixonando mais, e eu não conseguia parar de ler. Eu lembro de eu ficar até tarde da noite lendo. Nossa, nunca antes na minha vida, né? Tinha feito algo assim. E lendo, e lendo, e lendo, e lendo, e me apaixonando por Dom Bosco, pela vida dele, por tudo que ele fez, né? Por tudo aquilo que Deus fez através dele também. E o milagre foi tão grande que continuou, porque depois eu voltei na paróquia e peguei outro livro grande pra caramba para ler sobre ele, Dom Bosco e os Salesianos. Então contava a vida toda de Dom Bosco e as primeiras décadas dos salesianos, mesmo após a morte de Dom Bosco. E isso tudo começou a me fazer amar a Dom Bosco, porque eu comecei a ler coisas que davam nome para o que eu tinha no meu interior e que eu não sabia. Eu comecei a ler coisas que davam sentido para aquilo que estava dentro de mim e que eu nem imaginava, eu era só uma adolescente. Então, conforme eu fui tendo contato com a vida e com as coisas que falavam sobre Dom Bosco, parece que cada vez iluminava uma parte do meu coração que eu ainda desconhecia, então me ajudou no meu autoconhecimento, e quando iluminava, mostrava qual era a direção que aquilo tinha que ir. Então foi assim, eu fui me descobrindo na descoberta a Dom Bosco. Isso foi muito incrível para mim e sensacional. E também nessa época, já o conhecendo um pouquinho a cada mês, a cada livro lido e tudo, uma outra frase dele que fez muita diferença na minha espiritualidade e que me norteia até hoje é uma a respeito da devoção eucarística. Porque eu não era uma pessoa super de oração, uma pessoa contemplativa, ou alguém, né, dos que frequenta grupo de oração e que tem aquele momento de oração pessoal super demorado, empolgado, super da leitura da Bíblia, super... Não, eu era bem medíocre ou abaixo da média até. E, no entanto, quando eu li essa frase aqui de Dom Bosco, que vinha atrás de um livrinho, que talvez tenha ele aqui, olha só que bênção, do livrinho de devoção ao Santíssimo Sacramento da Canção Nova, aqui atrás tem essa frase, esse parágrafo, né, daquilo que Dom Bosco disse. E isso aqui está por acaso aqui, que eu estou na casa dos meus pais e está o livrinho ali que meu pai também usa para rezar. E ali está escrito o seguinte: quereis que o Senhor vos dê muitas graças? Visitai-o muitas vezes. Quereis que ele vos dê poucas graças? Visitai-o poucas vezes. Quereis que o demônio vos assalte? Visitai raramente a Jesus sacramentado. Quereis que o demônio fuja de vós? Visitai a Jesus muitas vezes. Quereis vencer o demônio? Refugiai-vos sempre aos pés de Jesus. Quereis ser vencidos? Deixai de visitar a Jesus. Então, essa frase me motivou demais, porque eu tinha dificuldade de ter oração pessoal na minha casa, eu tinha dificuldade em ler a Bíblia, eu tinha dificuldade com uma série de coisas. E, no entanto, o que Dom Bosco ensinava? Você tem que visitar Jesus muitas vezes. Ele não falava faça 1 hora de adoração. Ele não disse meia hora de meditação por dia. Ele falou visitai-o muitas vezes. E em outro momento, Dom Bosco também fala,
Visitai muitas vezes, ainda que sejam visitas rápidas, desde que sejam constantes. Então eu aprendi que se eu fosse muitas vezes à capela visitar a Eucaristia, ainda que minhas adorações em tempo fossem curtas, eu ia estar direcionando o meu coração muitas vezes para a presença de Deus. E Deus ia ver aí a minha boa vontade, a minha sede, e ia saciar a minha sede, né? Então isso foi muito importante, porque foi na medida que eu comecei a me descobrir atraída pela Eucaristia que toda a minha vida espiritual foi fazendo a diferença. Que eu realmente comecei a crescer espiritualmente foi quando eu comecei a fazer adoração todos os dias. E não nessa busca de 1 hora de adoração, mas na busca de eu venho muitas vezes ver Jesus. Então, talvez quem me acompanha pelos stories veja que quando eu saio fazer caminhada, né, que eu estou em São José, que não é o caso agora, eu sempre coloco a paróquia como rota da minha caminhada. Porque daí eu sempre passo por dentro da igreja, né, do estacionamento ali do terreno da igreja, passo na janela da Capela do Santíssimo, faço um momento de adoração e continuo. Porque eu quero ver Jesus muitas vezes, ainda que não sejam demoradas. Eu quero que ele saiba que eu me lembro sempre dele, que eu quero sempre buscá-lo, ainda que eu não tenha tempo de ficar lá um grande período em oração. Então tudo isso de cortar caminho por dentro de estacionamento de igreja, virar uma rua diferente só para passar rapidinho ver o Santíssimo, sempre que chegar na paróquia ir primeiro saudar o Santíssimo Sacramento e depois ir para as atividades que eu tenho, tudo isso veio dessa semente plantada por Dom Bosco. Quereis receber muitas graças, visitai-o muitas vezes. Então isso aí foi algo também que transformou totalmente a minha vida espiritual, a minha busca por Deus. Já falei que eu li o livro do Thérésio Bosco, me ajudou, me fez me apaixonar por Dom Bosco. Aí, ó, mais gente confirmando o quanto esse texto de Dom Bosco nos inspira, né, na nossa vida espiritual. Realmente muda a nossa vida. E depois que eu já tinha lido o livro do Thérésio Bosco, então, e o Dom Bosco Salesianos, eu já tinha noção da vida de Dom Bosco, né, começo, meio e fim, da obra dele nos Salesianos. Eu fui tentando me aprofundar mais e mais e mais, sempre descobrindo algo de novo. De um outro livro que eu li e que, assim, foi muito, muito importante para mim, é um livro que chama Dom Bosco, Profundamente Homem, Profundamente Santo. O autor é o Pietro Braido. E qual é a tese desse livro, né? Esse livro, ele vai mostrando como era Dom Bosco, ser humano, o temperamento dele, os impulsos dele, os hábitos que ele tinha, o modo como ele confrontava as situações, e vai mostrando a natureza bruta de Dom Bosco, por assim dizer. E, em paralelo, ali junto, vai mostrando o quanto ele precisou se dominar e permitir que a graça de Deus vencesse nele, a ele mesmo, para que disso aí fosse, então, dado um fruto de santidade. Então, de todo o temperamento dele, forte, obstinado, querendo fazer as coisas, que poderia na desordem ir para o autoritarismo, para uma mente fechada, né, quadrada em uma coisa, a santidade dele levou isso para quê? Para ele ser um santo empreendedor, que superou muitas dificuldades para servir a Deus naquilo que Deus confiava a ele de missão. Então, o livro vai fazendo sempre esse jogo de mostra a natureza de Dom Bosco. Então, não nasceu santo, precisou se esforçar muito para ser aquilo que ele morreu sendo, mas mostra que bonita foi a docilidade dele à graça de Deus, para que então essa obra magnífica da graça pudesse ser contemplada por nós hoje, né? A santidade de Dom Bosco. Então esse livro me ajudou muito. E por que me ajudou? Porque na medida que eu lia sobre a natureza de Dom Bosco, né, ele profundamente humano, profundamente homem, eu ia vendo tanta coisa da minha humanidade ali, de temperamento, de modo de agir, de modo de pensar. E como eu disse, eu li essas coisas de Dom Bosco bem na minha adolescência, então foi algo que me ajudou demais no meu próprio autoconhecimento, coisa que eu nem sabia direito ver que eu vivia ou que eu sentia. Na medida que eu ia lendo Dom Bosco, eu falava, epa, isso tem dentro de mim também. Então eu fui vendo essa realidade da humanidade dele. Mas o que é consolador, inspirador, motivador, é que na medida que eu via a dificuldade da natureza, né,
humana ali também em Dom Bosco, eu via que ele foi muito dócil à graça de Deus. E o quanto a santidade de Deus foi manifestada através da natureza dele. Então eu empolguei, que daí eu falei, uai, se com Dom Bosco deu certo, então talvez essa desordem do meu coração, essa minha dificuldade, esse meu jeito de ser, também possa dar certo se eu for dócil a Deus, se eu buscar a vida de oração, confissão, arrependimento, ascese, conversão, exercícios espirituais. Eu tenho salvação. Alguém que era parecido comigo se tornou um grande santo. Então a graça de Deus é capaz de transformar também a minha humanidade, naquilo que ela é desordenada, em algo onde resplandeça a santidade de Deus. Então me ajudou demais mesmo em tudo isso. E hoje eu vejo como foi bom, que a minha fase de amadurecimento enquanto pessoa, de me descobrir na adolescência e tudo, tenha sido sob a luz de Dom Bosco, porque daí eu fui vendo que dava para eu direcionar tudo aquilo que eu tinha dentro de mim para uma causa boa, para a causa da santidade, do amor a Deus, do serviço ao próximo e tudo mais. Agora, algumas coisas de Dom Bosco que me encantaram e que eu fui vendo que é por aí, para mim é por aí. Primeiro que ele é o santo da alegria, então desde ter as imagens dele, que são sempre, em geral, eu vou dizer sempre, ele vai falar que tem foto que ele não está rindo, é verdade, mas em geral é um olhar simpático, assim, sorridente, as imagens dele também, estátuas, são assim, e ele sempre falou muito a respeito da necessidade da alegria, então dos ambientes serem alegres e tudo mais. Então, para mim, que não era uma pessoa dada ao isolamento, à clausura, por assim dizer, saber que um santo queria fazer festa, queria alegria, já consolava e atraía o meu coração. Um outro ponto é que Dom Bosco é muito da pedagogia da presença. Então a gente tem que estar próximo das pessoas de quem nós amamos e da vida de quem nós queremos fazer a diferença. A gente tem que ter essa presença. E isso para mim é a grande linguagem do amor. Se a gente for pegar, que falam, tem as linguagens do amor e tudo mais, a minha é o de estar presente junto com a pessoa, vivendo tempo de qualidade. Então, como Dom Bosco sempre falou muito sobre o estar presente, ser presença e tudo mais, isso cativou muito o meu coração. Lógico que só depois eu soube dar nome para essas coisas. Mas na medida que eu convivia com Dom Bosco, por assim dizer, eu percebi essa presença dele na minha vida, sendo meu pai e meu mestre. Eu percebi ele me conduzindo a estar na presença de Deus, de modo especial na Eucaristia. Então essa realidade da presença, que para mim é tão importante, é um pilar na espiritualidade de Dom Bosco. Então é algo também que fez muita diferença para mim, passar a tentar viver essa espiritualidade, que faz o exercício da presença de Deus. Então eu quero sempre estar na presença de Deus. Eu sei que Deus está aqui, Ele está comigo. Então isso é muito relevante na minha espiritualidade. Uma outra coisa também é que Dom Bosco, santo e trabalhando com crianças, adolescentes, jovens e tudo mais, sempre falou muito da importância da razão. A gente tem que proporcionar uma experiência de fé para as pessoas, não deixando de lado aquilo que é argumento racional. A gente tem que trazer o intelecto da pessoa para ser esclarecido, porque a opção por Deus, quando ela é feita com clareza da motivação, dos argumentos, ela é muito mais duradoura e profunda, mais verdadeira. Então essa questão da razão, de sempre dar as explicações, de falar o porquê das coisas, para que então a gente possa seguir. E também porque, na medida que a gente conhece a nossa fé, a gente pode defendê-la. Então se a gente for ver, Dom Bosco teve sim momentos que ele falou para os jovens, como no livro Jovem Instruído, olha, Deus te ama, tem um projeto de amor para você e tudo mais. Mas se a gente for ver, a maioria das obras de Dom Bosco são obras de apologética, no sentido de ser exposição da fé e defesa da fé católica. Então, por isso a importância da razão, para que eu, conhecendo, me convença e ordene a minha vida nessa direção, e para que, a partir do momento que eu conheço, que eu sou convicta de que é a verdade, eu passe a anunciá-la e defendê-la. Então, talvez seja algo que a gente não conhece muito de Dom Bosco, mas é o DNA dele em São Francisco de Sales como apologeta, defesa da fé católica. Nos tempos anticlericais do final do século XIX na Itália, lá estava Dom Bosco contra a maçonaria, contra os liberais, contra todo mundo, para defender a igreja.
Então isso foi algo também de Dom Bosco que me direciona muito, isso de entender o porquê da experiência de fé e por que ser dessa forma, para então poder ter esse direcionamento das nossas ações na vida espiritual pessoalmente, mas também na defesa da fé e tudo mais. Daí continuando, ainda na questão da alegria, uma coisa de Dom Bosco que sempre me chamou bastante atenção é que ele sempre usou o lúdico, o jogo, a brincadeira para fazer momentos de evangelização. Então, o Dom Bosco era aquele que tem a espiritualidade, por assim dizer, do pátio, né? Ele não levava as crianças só para a capela e para serem catequizadas. Ele era aquele que dava o jogo, a brincadeira, que estava no pátio junto, apostando corrida, brincando, fazendo malabarismo e tudo mais, para que ali fosse despertada então uma relação de confiança, de amizade, para que na amizade ele tivesse mais influência sobre os meninos para encaminhá-los para Deus e para que no ambiente de liberdade, das brincadeiras, ele conhecesse melhor o coração de cada menino. Porque é uma realidade, quem tem contato com adolescentes vai saber, de modo especial, né, com essa faixa etária. Às vezes a gente está dentro de uma sala falando as coisas, eles até estão parados ouvindo, ou estão até dizendo que concordam com aquilo, que são bons, etc. Na hora que você coloca no pátio para jogar bola, daí você vai ver que a pessoa que era boazinha é estourada, você vai ver que o menino que era quieto está xingando os outros. Então Dom Bosco dizia, é no pátio que a gente conhece as pessoas. Por isso é importante a gente estar presente no pátio junto com os meninos, porque daí nós vamos conhecê-los em profundidade, porque nós teremos daí a confiança deles em nós, para que a gente possa corrigi-los e corrigindo possa os ajudar sempre mais a serem de Deus. Então isso aí também é uma coisa que é muito minha. O pessoal que sai em missão comigo, ou já esteve comigo nos retiros que eu organizei e eu preguei, sabe que eu sempre tento colocar alguma parte de dinâmica nesse sentido, de coisa lúdica, justamente para dar uma leveza de alegria no ambiente, mas também para a gente poder deixar vir para fora aquilo que é a verdade do interior de cada um, e quando isso vier para fora, a gente direcionar então para a ação de Deus. Então isso aí também é bem importante. E agora eu quero entrar mais, né, assim, passando por aquilo que a espiritualidade de Dom Bosco faz a diferença na minha vida, que são coisas que eu busco viver ainda hoje. Uma coisa que foi uma grande descoberta para mim é na medida que eu comecei a estudar São Francisco de Sales, eu fui vendo quanto quase tudo que Dom Bosco propõe é a aplicação de algo que já estava na semente em São Francisco de Sales. Então, para mim, assim, os dois se completam perfeitamente na minha vida. E uma coisa que é interessante, eu acho, né, pelo menos, que, assim, sei lá, faz mais de 20 anos que eu sou apaixonada por Dom Bosco, que eu leio sobre ele, que eu busco aprofundamento e tudo. Então, tem umas épocas da minha vida, já aconteceu isso umas 2, 3 vezes, que eu falo, já deu já, né, Dom Bosco me ajudou na minha adolescência, começo de juventude ali, acho que agora eu já cresci, né, deixa eu ler Santa Terezinha, né, aprender a amar o sofrimento, deixa eu ler uns santos mais difíceis, importantes, famosos, e vou ver outras espiritualidades e tudo. Só que daí, sempre nesses momentos que eu acho, já passei de fase, não é mais Dom Bosco, quando eu pego e eu leio qualquer frase dele, qualquer livro sobre ele, assisto qualquer vídeo sobre ele, parece que dentro de mim brota um fogo interior e eu falo, é isso aqui. E eu volto a ser uma menina diante de um pai que dá sentido para toda a vida, que direciona, que ilumina a minha existência. Então eu já tentei ter Dom Bosco menos presente na minha vida, mas eu percebi que eu não consigo. Então agora eu já nem tento não ter, né? Mas na medida que eu vou percebendo que está ficando mais fria essa relação que eu tenho com ele, eu assisto um vídeo, eu leio um livro, eu vejo algumas fotos das vezes que eu estive lá e tudo isso volta e me motiva no meu caminho de santidade. Olá, para quem deu oi aí. Então agora, hoje, né, dia 30 de janeiro, e que coisa maluca, né? Antes um pouquinho de ligar aqui a live, eu estava pensando que, sei lá, mais de 20 anos, 15 anos atrás, entre esses 25 e 15 anos atrás, né, nesse espaço de tempo, não vou saber precisar, dia 30 de janeiro era o dia que, desde que começou a internet, eu entrava no site Valdoco, que é o lugar onde Dom Bosco fundou a obra dos Salesianos, viveu, morreu, está lá enterrado, né? E eu entrava nesse site ruim, feio, ele estava no ar até um tempo atrás, eu vou ver se ainda está.
e eu fazia uma peregrinação virtual à Basílica de Maria Auxiliadora e aos aposentos de Dom Bosco. Vocês imaginam, eu, né, adolescente, jovem, 30 de janeiro, véspera da festa, era quando eu começava a me concentrar em viver a festa do meu pai. Então eu entrava lá, acessava o site, começava a ver altar de Maria Auxiliadora, quem pintou o quadro, que ano que Dom Bosco pediu aquilo, como é que aconteceu, construiu a igreja, ok. Ah, na igreja tem um quadro também, um altar dedicado a São José. Por que a devoção a São José é importante na espiritualidade salesiana? Eu ia lendo aquilo. Na Basílica, depois de muito tempo, construíram um altar a São Domingos Sávio, a Madre Maria Mazarello. O altar a Dom Bosco é dessa forma, daí ali diante da foto, não era nem vídeo, né? Naquela época as coisas eram só foto mesmo. Diante da foto do altar de Dom Bosco, da urna, né? Com as relíquias dele, eu parava, eu rezava, eu pedia as graças, daí eu continuava fazendo a peregrinação virtual para os aposentos dele, pensando, caramba, ele viveu aqui, ele viveu dessa forma, ele morreu nesta cama, e eu rezava. E daí eu já me sentia, ok, já fiz minha parte de filha, já conectei com meu pai espiritual, amanhã é o dia dele, eu já estou com meu coração regado, né, preparado para tudo aquilo de semente de graça que Deus quiser me dar amanhã com Dom Bosco, possa dar muitos frutos. Então sempre o dia 30 de janeiro é essa véspera, né, de eu alimentar minha devoção a Dom Bosco para já viver o dia 31 no máximo da minha devoção, da minha sintonia com Deus, através do testemunho da vida dele. Então hoje, quando sobrou para mim, né, a live de hoje sobre Dom Bosco e eu falei que incrível, né? Durante tanto tempo eu busquei essa comunhão com Dom Bosco e de repente hoje eu posso celebrar tantos anos de bênção da figura dele na minha vida. E agora que eu quero dar alguns testemunhos para vocês, eu não falei à toa, né, de eu fazer a peregrinação virtual, porque o maior sonho da minha vida, que eu tenho memória, sempre foi ir para Turim e entrar em Valdoco, né, na propriedade lá dos salesianos, onde está a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, onde aconteceu o oratório de Dom Bosco, o quarto onde ele morreu, as relíquias dele. E assim, para mim, esse seria o ponto máximo da minha existência. Assim, se eu pudesse ter que escolher um único lugar para eu ir na vida, um único sonho para sonhar na minha história, seria: eu preciso ir para Valdoco, eu tenho que um dia na minha vida pisar nesse chão. Eu tenho que respirar esse ar, eu tenho que estar nesse lugar pelo menos uma vez na minha vida. E já vou dar o spoiler, né? Eu tive a graça de estar lá 5 vezes, num período de 1 ano e meio. Então Deus foi muito bom e muito generoso comigo. Mas como é que foram vividas essas experiências, né? Eu estava para estudar em Roma, sentindo essa inquietação do aprofundamento, e não tinha dinheiro nenhum para fazer essa experiência, nem se fosse em reais, muito menos em euros. E foi o ano do bicentenário de Dom Bosco, ou seja, dos 200 anos do nascimento dele, 2015. E entre os salesianos é ótima, né, o costume que a gente celebra Dom Bosco 2 vezes por ano. Então a gente celebra dia 31 de janeiro a morte dele, para nós, né, solenidade litúrgica do dia do santo fundador da nossa família. Mas a gente também celebra Dom Bosco em agosto, no dia do aniversário dele, o dia que ele nasceu. Então a gente faz sempre 2 tríduos, 2 novenas, 2 festas para Dom Bosco no ano. E nesse ano do bicentenário a gente estava muito motivado como família salesiana a viver tudo isso. E eu vivi os 2 tríduos em preparação para as 2 festas de Dom Bosco, rezando o seguinte: Dom Bosco, o Senhor é o meu Pai. É próprio função, ofício dos pais, colaborarem e zelarem pela educação, pela formação dos filhos. O curso que parece ser vontade de Deus, né, que eu faça, em Roma, é na Universidade dos Salesianos, que o Senhor é o Pai e fundador. Logo, Dom Bosco, se for para eu estudar lá, faça tudo o que tiver que ser feito, porque da minha parte não há nada a ser feito. Eu não tenho nem por onde começar a preparar e tentar conquistar isso. Eu dou o meu sim, mas eu preciso que você faça todo o resto. Você que é o meu pai e que é o dono dessa universidade. Rezei assim os 2 tríduos. E segui a vida, né, gente? Não sei se é para estudar ou se é,
Daí o meu bispo falou, ótimo, tente estudar, vá atrás de bolsa de estudo. Daí foi uma grande novela que um dia eu pretendo testemunhar a glória de Deus, manifestando a providência dele nisso tudo. Uma novela assim, sensacional e inimaginável, surreal. E num dos momentos eu recebi, primeiro antes de eu receber, né, eu fiquei meses esperando resposta de uma bolsa de estudo de uma associação internacional e eles não me respondiam. Eu viajei para casa dos meus pais, que à época estavam na missão no Rio Grande do Sul, para ir no consulado italiano lá, que seria possível por prazo eu conseguir o visto, porque no de São Paulo já não daria mais. Só que eu cheguei lá, eu não tinha bolsa de estudo, então não adiantava eu ir tirar visto, porque eu não tinha como comprovar renda, eu não tinha passagem comprada, eu nem sabia se eu iria. Então eu cheguei na casa dos meus pais, 23 de agosto de 2016, um ano depois do aniversário de Dom Bosco de 200 anos, e falei para os meus pais, olha, acho que não vai dar mais para ir, não saiu a bolsa, mas eu estou tranquila, vou tentar dar um outro rumo na minha vida ano que vem e está tudo certo, amém, Deus. Meus pais, beleza então, vou passar a semana aqui, né, passagem estava comprada, eu estava lá, vou ficar aqui. No dia seguinte, eu acordei, fui ver que horas eram no meu celular e tinha notificação de um e-mail numa língua estranha. Falei, nossa, o que será que é isso, né, tipo, tô acordando, nossa, o que será isso? E era um e-mail dessa associação internacional me dizendo, olá, desculpa o atraso, a gente demorou demais, mas você ganhou a bolsa de estudo para você ir para a Itália estudar. Então, meu Deus, a gente acorda, eu vou então para Roma, é isso? Só que, alguns detalhes. Primeira coisa, isso foi no dia 24. Para quem é da família salesiana, todo dia 24 é dia de celebrar Nossa Senhora Auxiliadora, devoção mariana da família por ter vindo de Dom Bosco, né? Então, todo dia 24 já é um dia especial. E a minha resposta da bolsa veio no dia 24 de agosto, que é um mês que, como janeiro, a gente vive mais voltado para a figura de Dom Bosco. Então, já foi um carimbo muito bom que ele deu aí. Só que também teve um outro carimbo muito bom, que é o de não deixar a vida fácil e deixar sempre na aventura da dependência da providência divina. Porque a minha bolsa de estudo não era o valor completo que eu precisava para viver 2 anos estudando em Roma. Faltava, 30% mais ou menos do valor todo. Eu não teria de onde tirar isso, muito menos em euro. Mas na hora que eu recebi o negócio, eu falei, caramba, eu recebo uma bolsa que é 70% do valor, agora eu vou dar para trás e não vou assumir o que Deus está me dando? Eu vou dar um passo na fé. Esse dinheiro dá para eu viver o primeiro ano tranquilamente, até metade do segundo, provavelmente. Até lá tem tanto tempo para Deus fazer tanta coisa, que eu vou mesmo assim. E comecei a correria, né? Comprar passagem no mesmo dia, porque eu tinha uns 20 dias, um mês no máximo, para eu já estar morando em Roma para começar os estudos, que começam na primeira semana de outubro. Então, eu já comecei aquela correria, né? Meu Deus, eu vou para Roma, o que eu faço agora para viajar? Liga marcar no consulado, compra a passagem, confirma um lugar para eu morar, meu Deus. Eu mandei mensagem para um amigo meu salesiano e falei, você não acredita, minha bolsa saiu, eu vou para Roma em menos de um mês. Caramba, né? E daí meu amigo começou a me fazer pergunta de quanto que era a bolsa, onde que eu ia morar. Eu falei, seguinte, lê aí o arquivo que eu recebi agora, né, da associação aí, falando que eu recebi a bolsa, lê aí tudo que você quiser, que eu tô indo no cartório, eu tô indo isso, aquilo e tal. E não conversei mais com meu amigo sobre isso. E fui fazer minha correria. Depois, ele me mandou uma mensagem e falou assim, olha, eu consegui o resto da bolsa para você. Eu falei, que bolsa, que resto que você conseguiu? Não, é que o responsável no Conselho Mundial dos Salesianos pela região do Brasil está aqui na minha casa hoje. E eu conversei com ele agora durante o jantar e ele falou que ele vai te dar uma bolsa de estudos. Porque para conseguir a bolsa de estudos lá, precisam de 3 votos. Um é dele, porque esse é do Brasil. O outro é do reitor Mor, né, que é o superior geral, que vai votar com ele, porque confiou a ele o discernimento de tudo com relação ao Brasil. E tem um outro voto de um outro conselheiro, mas você já tem 2 votos de 3, então vai tranquila. Só precisa formalizar o pedido, mas você já vai ganhar uma bolsa dos salesianos lá. Eu falei, meu Deus, eu nem pedi a bolsa. E os salesianos, né, através do meu amigo, através do outro, me dando a bolsa. Eu falei, realmente, acho que Dom Bosco me quer lá estudando, né? Então, vou para lá. Em 20 dias eu já estava morando na Itália. Comecei meus estudos em um mês que eu estava lá, um mês
menos de um mês, em 15 dias que eu estava na Itália, eu já comecei a ser aluna na universidade, ou seja, sem saber a língua, sem saber o que eu estava fazendo lá, nem nada. E daí eu fui vendo os carinhos de Dom Bosco, porque eu cheguei lá, o diretor do curso, né, do Instituto de Espiritualidade, foi fazer o meu plano de ensino, as matérias que eu ia estudar, e daí ele começou eu não fui estudar salesianidade lá, eu fui estudar formação de formadores. Só que ele olhou para minha cara, viu mais ou menos quem eu era, olhou para o meu horário de aula e começou a falar: você não quer estudar umas coisas à tarde? Você não quer fazer uns cursos complementares? Olha, vai ter um de espiritualidade de Dom Bosco, vai ter um sobre o ambiente político e religioso que Dom Bosco viveu, vai ter um outro sobre a história da congregação, vai ter um outro sobre São Francisco de Sales, vai ter um outro... Você não quer também fazer esses cursos? Eu perguntei: eu posso? Eu não preciso pagar mais nada, é só eu vir? Ele falou: eu quero tudo então. Então, em paralelo com a minha grade do curso de formação de formadores, eu fiz quase que completo o curso de salesianidade, que são os futuros provinciais e mestres de noviços dos salesianos que, em geral, fazem esse curso. Algumas pessoas que estão lá para ter uma reciclagem na espiritualidade salesiana. É um curso muito assim dos salesianos e salesianas. E tinha eu, a única leiga lá na sala, estudando com eles. Então, assim, já foi uma super providência de Deus e um carinho de Dom Bosco, né? Ó, você vai para a minha universidade e vai estudar também sobre mim. Vai ver se você tem esse DNA mesmo aí dentro de você ou não. E assim, eu comecei meus estudos lá no mês de outubro, 4 de outubro de 2016. E o calendário europeu é diferente do nosso nos estudos. E daí eu tinha que, no final do mês de dezembro, fazer minha inscrição para os exames de final de semestre, que seriam no começo de janeiro. Só que o que aconteceu? Que foi me dito que eu teria a bolsa de estudos, mas nada aconteceu. Porque o responsável estava visitando todo o Brasil e não chegava lá com a resposta de falar: olha, ela tem uma bolsa. Então eu já cheguei na Europa inadimplente, né? Porque eu cheguei e não paguei minha matrícula. O reitor da universidade, né, o decano, melhor dizendo, da universidade sabia de tudo isso, então sabia que uma hora a bolsa ia chegar para mim, mas no papel mesmo eu estava inadimplente porque eu ainda não tinha pago a anuidade, né? Lá paga direto o ano todo. E daí eu precisava marcar os exames do meu semestre inteiro e o site não liberava para mim essa opção porque eu não tinha pago ainda a anuidade. E daí o que aconteceu foi o seguinte, né? Finalzinho do ano, se eu não me engano foi dia 29 de dezembro. Então lá as aulas só param nesse intervalinho Natal, Ano Novo, já retoma tudo na primeira semana de janeiro. O decano da parte da teologia da universidade tinha falado na secretaria que era para me autorizar a marcar meus exames. E eu marquei meus exames e então já para a virada do ano eu recebi um e-mail que liberava a minha bolsa. Mas o e-mail veio escrito dessa forma, e o maravilhoso é que e-mails, né, ficam salvos nas nossas pastas de e-mail e eu tenho esse testemunho lá registrado. Para quem é da família salesiana, o superior geral é chamado de reitor mor. E a gente vai contabilizando ele no grau de sucessão de Dom Bosco que ele está. Então, primeiro sucessor de Dom Bosco, Miguel Rua, segundo, Paulo Álvaro, terceiro, Felipe Rinaldi, até chegar hoje no Padre Ángel. Então, quando a gente tem a presença do reitor mor entre nós, a gente não fala só, o superior geral está aí. Carismaticamente, para a família salesiana, é a presença de Dom Bosco hoje no nosso meio. Então, ele é esse vínculo carismático, essa fonte do carisma salesiano para nós hoje. Então, guarda isso aí, associação. Sempre que falar ou pensar, escrever o reitor mor, o superior geral, para um coração de um membro da família salesiana está sendo dito: olha, Dom Bosco hoje, que atua através desse cara, está falando, está pedindo, está mandando, orientando, é isso. E quando eu abri o e-mail, plim, o PDF, estava escrito o quê? O reitor mor, ou seja, Dom Bosco hoje aceitou o seu pedido de bolsa e está liberando a quantia de X mil euros para auxiliar na sua subsistência no seu período de estudos. Eu falei: caraca, Dom Bosco hoje está me dando dinheiro para eu estudar. Eu, brasileira, pensei que o negócio era o quê? Eles vão dizer: olha, ela não vai pagar a faculdade, não,
porque ela é bolsista, cabeça de brasileiro, né? Bolsa é não pagar a mensalidade. Mas na cabeça europeia, talvez de outros lugares do mundo, ser bolsista não é ser liberado da anuidade, é receber um dinheiro para você pagar a anuidade. E um dinheiro que te ajude com a sua moradia, com a sua alimentação, com a compra de materiais que sejam necessários. E não é, né, de se assustar com o mover de Deus, que esse dinheiro era exatamente o que somava os 100% que eu precisava para passar os 2 anos de estudo lá em Roma. E foi incrível, né? Porque eu rezei os 2 tridos a Dom Bosco no bicentenário dele, pedindo pelos meus estudos, falando que ele era meu pai, ele era o dono da universidade, ele que tinha que se virar. E daí eu recebo documentadamente dizendo que Dom Bosco hoje está te dando o que você precisa para seguir com seus estudos. Então, para mim, foi uma experiência muito forte, muito assim de falar, meu Deus, é meu pai mesmo, não dá para duvidar, não dá para nada. E o cúmulo da providência, né, o transbordar sobrenatural da providência de Deus, que a gente nunca imagina, é o seguinte: dentre as minhas possibilidades como aluna lá na universidade, constavam 2 viagens para estudos salesianos. Então, dos créditos do meu curso, tinha uma matéria, TA, não sei o que lá, o código, que era uma viagem a Turim, lugar onde Dom Bosco viveu, meu maior sonho de conhecer, tendo como guia o padre que é dos maiores especialistas de Dom Bosco que existe no mundo, que era o cara que eu lia sobre ele, os rodapés dos livros sempre citavam a ele. E eu poderia não só ter aula com esse cara em Roma, como viajar com ele para os lugares de Dom Bosco, com ele sendo meu guia. E uma outra grande graça é que os salesianos no retiro depois de Páscoa, né, do clero salesiano lá da universidade, me permitiram participar com eles, visitando os lugares de São Francisco de Sales. Mais uma vez, tendo um dos maiores especialistas em São Francisco de Sales, de dentro da congregação salesiana, sendo o guia, o pregador desse retiro. E com que dinheiro foi que eu paguei a viagem para Turim e a viagem para Annecy? Com o dinheiro da bolsa de estudos que eu recebi de Dom Bosco hoje. Então eu fiquei pensando, meu Deus do céu, Dom Bosco me leva para estudar na casa dele, Dom Bosco me dá as aulas de salesianidade, que eu nem sabia que existiam, não estariam no meu programa. Ele ainda banca a minha viagem para eu ir para a casa dele e para eu conhecer São Francisco de Sales. Então foi assim uma providência tremenda na minha vida e que transformou a minha história, como aqueles que me acompanham há muito tempo, há pouco tempo, percebem, porque são experiências que transformaram muito a minha vida. Então isso é um testemunho da intercessão de Dom Bosco na minha vida. E agora, por último, né, quero contar para vocês, partilhar com vocês, como foi a realização do maior sonho da minha vida. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela igreja, pelo Papa, sempre sou romana, né? Vamos cantar o hino do Vaticano, ó Roma Eterna, tenho tudo isso, mas o grande lugar que eu queria conhecer era Turim, era Valdoco. Então eu fui morar em Roma no final de setembro, e por mim eu já queria ir no dia seguinte, tipo assim, deixa minhas malas aí no meu quarto, eu tô indo para Turim, não tem o que eu fazer em Roma, deixa eu ir para Turim. Só que graças a Deus eu tive um pouco de juízo, né? Eu tinha que arrumar minha documentação, eu tinha que me ambientar na minha casa, eu tinha que aprender, né, um mínimo de italiano para eu conseguir atravessar o país em viagem sozinha e dar tudo certo. Eu tinha que aquietar as minhas emoções, que já estavam tantas, para eu não colocar a viagem dos meus sonhos no meio de uma bagunça e tudo mais. Então acabou que eu só fui conseguir para Turim em dezembro. Então eu fiquei 2 meses e meio morando na Itália sem ter ido ainda a Turim. E eu falei, vou pegar uma data, um final de semana prolongado, né, de feriado, e vou para lá, porque eu não vou ter férias, vou para lá então no feriado. Eu vi que o feriado do dia da Imaculada Conceição, 8 de dezembro, ia cair, se eu não me engano, numa quinta ou numa sexta-feira. Então eu falei, é nesse feriado, eu já estou mais adaptada, já estou mais assentada, já vi como é a vida aqui, acho que eu dou conta de viajar. Vou escolher o modo mais barato de ir, e daí pesquisei, né, avião, trem, ônibus, e tinha um ônibus que saía de madrugada de Roma, viajava a noite inteira para chegar no outro dia cedo lá em Turim. Eu falei, eu vou nisso mesmo. Acho que foi R$19,90 que custou, e o resto custava, sei lá, 50 euros. E ainda economizo hospedagem uma noite, né? Que vou viajar a noite inteira e vou me aventurar e vou.
E daí, gente, qual não foi minha surpresa? Quando caiu a minha ficha que o dia 8 de dezembro é o dia do aniversário, da grande celebração do início do oratório, dos trabalhos de Dom Bosco com os jovens. Foi no dia 8 de dezembro que ele começou. Então eu cheguei em Turim, tudo estava em festa. A igreja, uma igrejinha, né, onde Dom Bosco celebrou a primeira missa dele, tudo que fica sempre fechada, e é a igreja onde ele teve esse encontro primeiro com um adolescente, né, que quem é salesiano vai saber bem a história, do Bartolomeu Garelli, estava aberta, tinha lanche para tomar, tinha festa. Quando eu cheguei lá, estava tudo maravilhoso acontecendo. E eu ainda, pobre como sou, mas filha da providência como Deus me faz, ainda consegui uma hospedagem de graça, que é um milagre, porque nenhum europeu dá hospedagem para turista, na casa das Filhas de Maria Auxiliadora, das Salesianas, que é na frente, só atravessar a rua para estar na basílica que Dom Bosco construiu. Então assim, Deus foi escancarado na providência para que eu tivesse o meu sonho realizado num dia marcante, num dia de graça, da melhor forma possível e deixando assinado. Eu que estou fazendo tudo isso, você não merece, mas eu quero te dar, porque eu sou bom. Então assim foi a minha primeira vez, né, indo lá. E eu gravei o vídeo da hora que eu virei a esquina assim, ó, e vi no final da rua, descendo a rua, a pracinha e a basílica. E eu comecei a rezar: debaixo de vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus, que é a oração que está na bênção de Nossa Senhora Auxiliadora. E daí a minha voz começou a embargar. Tem isso em vídeo, talvez eu poste para vocês nos stories. Aí começou: não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades. E eu fui descendo, e na hora que eu cheguei na porta da igreja eu já estava chorando. E daí veio um homem vender lenço. Eu falei: nossa, que esperto, já espero o turista aqui com lenço, né? Já comprei o lenço. E eu passei um dia inteiro chorando. A salesiana, na hora que eu cheguei, ela me acolheu e ela falou: olha, vai ter missa daqui 10 minutos, você não quer ir para a missa? Eu falei: claro que eu quero, para que descansar de viagem, quero ir para a missa. Participei da missa chorando, a hora que eu me vi na Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, aquele quadro que eu tenho na minha casa, né, que eu sempre fui devota, o verdadeiro na minha frente. A hora que eu olhava de lado e vi o altar de Dom Bosco, nossa, eu só sabia chorar. Daí acabou a missa, a freira foi me levar para ver os cooperadores salesianos de lá, onde estava tendo brincadeira, teatro, para conhecer o salesiano diretor de lá. E assim, foi ridículo, porque eu só chorava. O padre me abraçou, me acolheu, bateu na minha cabeça. Cara, eu não acredito que eu tô aqui, meu Deus do céu, eu tô em Turim, eu tô em Valdô, ai meu Deus do céu. Chorei um dia inteiro, foi ridículo, mas foi a realização do maior sonho da minha vida. Ainda bem que eu fiquei lá uns 3, 4 dias, né, final de semana inteiro, então deu tempo de eu fazer coisas sem estar chorando também. Só que todos os dias eu fazia a mesma coisa. Não pensem que eu conheci Turim, fiquei lá vários dias. Não. Todo dia missa, todo dia indo nos mesmos lugares salesianos ali de dentro de Valdoco, todo dia indo na Catedral de Turim para rezar diante do Beato Pier Giorgio Frassati, que eu também sou devota, e todo dia ficar no pátio ali só, tipo, meu Deus, eu tô aqui. Eu tô aqui, meu Deus, eu tô aqui. Isso aí, foram 3, 4 dias só disso. Eu tô aqui, meu Deus do céu. Foi assim, um dos dias mais, um final de semana, né, mais incrível da minha vida, porque eu realizei o grande sonho. Vocês imaginam que todo dia 30 eu ficava peregrinando virtualmente, para me sentir lá, né, para estar lá. E chegou um dia que eu estive lá. Eu tava, então, nossa, foi tipo muito, muito extraordinário. E depois eu tive a graça de voltar, passar por Turim quando eu fui para o retiro de Francisco de Sales, fez uma parada lá, mas foi uma parada de uma manhã, foi bem rápida. Depois eu voltei a passar a semana toda com meu professor e 3 colegas, então foi uma experiência muito incrível, de estar em todos os lugares salesianos lá na região do Piemonte, com o melhor dos guias turísticos, né? Com o cara que escreveu um livro para ensinar guias turísticos de lá. Foi muito incrível tudo isso. E eu lembro que a nossa missa final foi numa capela que é perto do quarto de Dom Bosco. E o padre, meu professor, falou: olha, hoje é uma capela, mas aqui foi o quarto já de Domingo Sávio, São Domingo Sávio. Foi o quarto de Miguel Rua, era o alojamento dos meninos. Então, onde a gente celebra a missa hoje é um lugar de santidade e tudo. E eu lembro que lá foi como se batesse uma coisa assim em mim e falasse: meu Deus, eu não sou digna. Que grande é isso, eu jamais vou compreender o que está acontecendo aqui agora. Eu estou na casa de Dom Bosco,
no lugar onde era o quarto dos filhos dele, que se santificaram nessa escola de santidade. E eu estou aqui agora celebrando uma missa de encerramento de uma semana de estudos e retiro nesse lugar. Que sensacional! Tive daí a graça de 2018, eu sabia que eu voltaria para o Brasil no meio do ano, e eu pensei, eu não posso voltar para o Brasil sem passar um 31 de janeiro em Turim. E daí que é semana dos exames finais do semestre, e daí que eu tenho que escrever minha tese, e daí qualquer coisa. Só o que me importa é, eu vou para Turim dia 31. Marquei minhas provas para outros dias, para eu ficar livre nesse dia. Acordei de madrugada, peguei o trem em Roma para chegar na hora do almoço lá em Turim e viver a celebração. E sair correndo da missa e já pegar o trem para voltar para Roma para ter prova nos dias seguintes. Então, assim, dessas loucuras que a gente faz por amor, mas das loucuras que a gente não se arrepende justamente porque foram feitas por amor. Então, eu lembro que eu cheguei em Turim e falei, meu Deus do céu, nem no meu melhor sonho eu pensei em estar em Turim no dia 31 de janeiro. Era meu sonho ir para Turim qualquer dia. Agora, eu estar lá no dia 31 de janeiro, participando das celebrações com os bispos, com os salesianos lá da região, vendo os filhos de Dom Bosco lá reunidos, participar da missa solene da noite, eu falei, meu Deus, estar diante do quarto onde Dom Bosco morreu, ver a cama dele, ver a água que ele não bebeu, as castanhas que multiplicou, a mesa de trabalho dele, tudo do jeito que ele deixou, e falar, caramba, eu tô aqui. E hoje é hoje, né? Hoje é dia 31, que sensacional, que incrível. E eu lembro que na hora que eu comunguei na missa, eu já estava preocupada porque eu tinha que voltar de ônibus para a estação de trem para poder voltar para Roma, que era o último trem da noite, senão eu ia ter que dormir na estação. Janeiro, em Turim, frio pra caramba. E eu lembro que eu comunguei e já fui me ajoelhar lá no fundo da igreja para eu conseguir sair correndo para pegar o ônibus. E eu lembro que na hora que eu ajoelhei, eu chorei tanto, que eu pensei, essas pessoas que estão ao meu lado devem estar achando que eu sou a pessoa mais perdida do universo ou a mais sofrida do universo. Porque eu chorava copiosamente e eu não sei dizer nada. Ah, é que eu recebi tal graça, é que Deus me falou isso. Eu não sei nada. Eu só sei que eu estava comungando Jesus Eucarístico na igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, em Valdoco, num dia 31 de janeiro. Isso aí é mais que zerar a vida para mim. Era tudo de mais sensacional que eu podia viver na minha vida. E como tudo de mais sensacional não tem explicação, eu não sei dizer nada. Eu só sei dizer que eu comunguei, eu estava lá e eu senti a graça de Deus me visitando profundamente. Tanto que na hora que eu saí de lá, eu fiz uma postagem aqui no Instagram, depois eu pus nos meus stories, que era, eu saí andando, olhei para trás, vi a Basílica, tirei uma foto, e enquanto eu esperava o ônibus para ir pegar o trem, eu escrevi, eu só espero que todas as pessoas no mundo descubram qual é a Valdoco delas. Qual é o lugar onde elas vão e toda a vida faz sentido. Qual é o lugar onde elas vão e elas sentem que elas estão pisando no céu. Qual é o lugar que elas vão e que elas respiram com tranquilidade e falam, é isso. É isso o quê? Não sei, eu sei que é isso. É aqui que tudo faz sentido. Que é a experiência que eu faço todas as vezes que eu vou lá. E digo assim porque ainda quero ir muitas vezes, né? Então não é todas as vezes que eu fui. Eu sei que é algo que vai se perdurar. E a outra vez, daí a última vez por enquanto que eu tive em Turim, não podia ser diferente, foi no dia 24 de maio, festa de Nossa Senhora Auxiliadora, a grande devoção de Dom Bosco, a maior das festas da família salesiana. E mais uma vez, né, final de semestre, eu precisava estar com a minha tese de conclusão do curso lá para ser entregue. Eu já estava contando dinheiro, né, porque vai acabando o dinheiro da bolsa, faltava só um mês e pouco ainda para eu estar estudando e apresentar a tese e tudo, então já estava tudo mais difícil, mas mais uma vez eu falei, eu não quero saber. Eu vou fazer o que eu puder para eu entregar a minha tese antes do dia 24 e eu quero ir para Turim para agradecer a Virgem Auxiliadora e poder dizer como Dom Bosco disse, foi ela quem tudo fez. Vim, vivi, venci, né, como diz o ditado romano, e entrego tudo para a Auxiliadora. Então, graças a Deus eu consegui, estava com a minha tese já escrita. Mais uma vez, peguei o trem em Roma, viagem para Turim, e eu fiquei lá acho que uns 2 dias também, e tive a graça de participar da última procissão de Nossa Senhora Auxiliadora que teve, porque depois foi um ano que choveu torrencialmente, não teve,
depois foi agora com o coronavírus. Não teve. Então, assim, 2018 foi a última grande procissão solene da Senhora Auxiliadora e eu estava lá. Procissão com o arcebispo, com o reitor mor dos salesianos, com toda a presença salesiana da região. Para terem noção, foram 3 horas de procissão. A primeira hora toda foi só eu ficar na porta da igreja, do lado de fora, assim, na praça, vendo passar cortejos. Então falava assim, o oratório salesiano de Nizza Monferrato passava. Agora a casa salesiana não sei da onde passava. Agora isso passava. Só essa passagem toda foi 1 hora na porta da igreja vendo tudo isso passar. Depois que todo esse povo passou, daí o andor de Nossa Senhora, que é tipo um carro alegórico, depois eu posto também nos stories, tipo enorme assim, tipo um carrinho alegórico mesmo, de Nossa Senhora começou a andar e daí o reitor mor, o arcebispo e tudo cantando, conduzindo aquele momento para uma caminhadinha de leve de 2 horas pelo bairro ali de Valdoco. Então eu fui passando, falei, caramba, aqui Dom Bosco passou para chamar os meninos, aqui ele veio para isso aqui, e eu passando com a família salesiana completamente ali representada, com o reitor mor, com o arcebispo, Nossa Senhora Auxiliadora, missa e tudo mais. Eu falei, meu Deus, quando que eu poderia imaginar viver isso? E a cereja do bolo da minha última vez em Turim, que foi na festa de Nossa Senhora Auxiliadora, foi que eu estava hospedada na hospedaria Mamãe Margarida, que é a mais de pobre mesmo que tem ali na porta, que aquele negócio, você paga 10 euros, não tem comida, mal tem lençol, é só assim, para você ter onde dormir mesmo lá. Não é tipo, hotel, não, é o de pobre. E é o que eu podia pagar por alguns dias, né? Então fui lá. E daí ia ter uma missa ainda, 11 e pouco da noite e tudo. Eu falei, já fui à missa, não vou em outra, né? Fui procurar o que comer, tudo fechado na cidade, arrumei só um sanduíche. Falei, pra que eu vou pro meu quarto dormir agora? Eu estou em Valdoco, é 24 de maio. Eu quero ficar sentado no pátio. Daí eu fui pro pátio, eu também tenho foto disso, eu fiquei sentada embaixo da imagem de Dom Bosco, que é embaixo do quarto dele. E eu fiquei lá só olhando o pátio, assim, falei, caramba, eu tô em Turim. Meu Deus, 24 de maio eu tô aqui. Quando que eu ia imaginar um negócio desse? Que sensacional, eu só tava assim. E na hora que eu olho pro lado, no pórtico, assim, na parte iluminada, tinha umas 4, 5 pessoas conversando. Dentre elas, quem? O reitor mor dos salesianos, Padre Ángel. Avulso de tudo lá no pátio. Casa dele, né? Tranquilo, não que ele more lá, mas estava em casa. Conversando com alguns salesianos cooperadores, eu falei, caramba, Dom Bosco hoje está no pátio de Valdoco junto comigo. Que incrível! E daí eu pude ir lá, esperei ele terminar a conversa e agradecer para ele, né? Falar, olha, você é Dom Bosco hoje e Dom Bosco hoje operou maravilhas na minha vida. Obrigado pela bolsa de estudo, por tudo que eu pude viver nesse tempo de Itália, de Roma, de estudo, de peregrinação, de experiência de Deus, porque foi providência de Deus pelas mãos de Dom Bosco na minha vida. O meu pai cuidou do meu caminho formativo, dos meus estudos, de tudo que eu vivi lá e que foi sensacional. Então aí foi a coroa do bolo, que de 24 de maio eu estive com Dom Bosco hoje, no pátio de Valdoco, podendo agradecê-lo por toda a paternidade dele na minha vida, por tudo aquilo que ele me motiva a buscar ser melhor e por tudo mais. Então, assim, não sei se foi bom para quem está ouvindo, para quem vai ouvir depois, mas é tudo aquilo que eu tenho no meu coração de gratidão a Deus pela figura de Dom Bosco, né? Pela presença deste homem que se permitiu ser santificado pela graça de Deus, e que faz a diferença na vida de milhões de pessoas, mas faz diferença na minha vida. Me fez descobrir que a santidade é para mim, que um dia sem sofrimento não é um dia perdido, e que o que importa é não fazer coisas que ofendam a Deus. O pecado não vale, o resto a gente vai levando, vai se aprimorando. Que não importa qual seja o meu temperamento, as minhas tendências humanas desordenadas, que a graça de Deus pode fazer toda a diferença e fazer uma incrível obra de santificação a partir da minha miséria humana, que o que importa é a devoção à Eucaristia, ainda que eu não saiba rezar coisa bonita, que eu busque estar sempre na presença da Eucaristia, devoção a Nossa Senhora, devoção aos anjos, amor ao Papa, à Igreja, enfim, teria muita coisa da espiritualidade, dos ensinamentos de Dom Bosco que eu poderia falar,
mas já passei da hora, graças a Deus o meu Instagram não corta com 1 hora, né? Já faz 1h04 que eu tô aqui falando com vocês. E quem sabe amanhã, né, se eu acordar inspirada, eu faço uma live só para falar sobre a santidade na escola de Dom Bosco. Como ser santo seguindo os caminhos de Dom Bosco. Se tiver inspiração amanhã, eu tento fazer isso, mas o que eu queria mais que tudo hoje é poder partilhar tudo isso e dizer, né, gente, recorram a Dom Bosco, se deixem formar por ele, porque ele nos quer santos, felizes aqui e na eternidade. Ele nos quer com Deus. Então é um caminho seguro para a gente buscar a Deus, é seguindo a espiritualidade de Dom Bosco. Então espero que vocês tenham gostado de viver esse tríduo, esses 3 dias de partilha. E vocês podem ver, né, o Guilherme, o Padre Rafa, a gente não deu aula sobre Dom Bosco, a gente não trouxe conceitos de espiritualidade, mas nós somos apenas 3 filhos profundamente apaixonados por um Pai que está sempre presente conosco, que nos mostra que o céu é o nosso lugar e nos dá o caminho para a gente chegar lá. Então acho que vocês perceberam isso. O Guilherme, o Padre Rafa e a gente transborda paixão por Dom Bosco, porque é a via que a gente se encontra com Deus, que é o tudo da nossa vida, né? Deus é o tudo. Então, eu espero que vocês tenham sido um pouco edificados. Eu vou tentar, então, a partir de agora, sem fazer uma peregrinação virtual no site de Valdoco, vou tentar pegar as minhas fotos das minhas peregrinações até lá, vou tentar pegar os livros que eu citei, que o Padre Rafa citou, que o Guilherme citou, para postar para que vocês possam ir atrás também. Vou ver se eu posto o nome de vídeos, né, dos filmes que o Padre Rafa falou ontem, para vocês saberem como achar no YouTube, para que realmente essa nossa véspera da grande festa de Dom Bosco, nesse dia 31 e o dia todo de amanhã, a gente possa viver mergulhados na espiritualidade que santificou esse homem sensacional, esse pai e mestre da juventude, mas de todos nós, que nos forma para a santidade. Então, quero encerrar esse nosso tríduo, já às vésperas aí, né, da grande festa de Dom Bosco, pedindo que ele, aqui representado num pedacinho de carne, rogue por cada um de nós, para que cada um de nós encontre o caminho de santidade no qual Deus nos quer fazer nos aproximarmos dele. Então, São João Bosco, Pai e Mestre da Juventude, rogai por nós e educai-nos para a santidade. Boa noite, obrigado por todo mundo que está aqui, que ficou junto nesse tempo. Obrigado para quem vai estar assistindo aí a gravação e que depois vai comentar, vai dar dica também de mais coisas sobre Dom Bosco. Então, muito obrigado, gente, por essa companhia e por terem a caridade de me ouvir, permitindo que aquilo que eu tenho do fundo do meu coração de amor por Dom Bosco tenha podido nesta noite vir para fora. Com certeza eu sou a maior beneficiada de tudo isso, por deixar jorrar aquilo que tem dentro de mim. Então, obrigada para todo mundo que está aqui mandando mensagem, que mandou ao longo do tempo todo e que eu não fui lendo, porque para mim é difícil contar história, ler e comentar o que está sendo escrito e tudo mais. Mas enfim, gente, muito obrigada. E se vocês têm amigos e conhecidos que não conhecem Dom Bosco, que não sabem sobre ele, ou que estão perdidos aí na vida espiritual e não sabem de que santo ser devoto, por qual caminho buscar a Deus, envia essa live, a do Padre Rafa ou a do Guilherme, apresentando Dom Bosco para elas, para que quem sabe assim elas encontrem o caminho que Deus as chama para a vida de santidade. Boa noite, pessoal, muito obrigado, hein?